as quais eram inconsequentes. Ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a nossa candeia está apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, que o Filho do Homem chegará. Amém? No capítulo 24 e 25 de Mateus, Deus está falando com parábola. Parábola é o quê? Parábola é... Ele escolhia falar por parábola para dar comparação com coisas reais, coisas naturais, que as pessoas conhecem, entendem. E ele está comparando com a volta de Cristo, com o reino dos céus. Essa é a comparação das parábolas. Ele tem 3 parábolas. Uma ele fala do servo bom e fiel. A outra ele fala do mal e do bom, do filho bom e do filho mau. E aqui ele fala sobre 10 virgens. E todas as parábolas que ele faz, ele está querendo comparar com 2 tipos de pessoa. Com as pessoas prudentes, as pessoas que se preocupam com o que vai acontecer e analisam o que estão fazendo para um futuro excelente, e compara com aquelas que são imprudentes, inconstantes, despreocupadas. E em todas as parábolas ele dá as consequências daqueles que são sábios e daqueles que são tolos. E eu escolhi essa parábola das 10 virgens, o Senhor colocou no meu coração, para poder falar do tempo em que estamos. E o tempo que nós estamos é uma preparação da noiva para o casamento. E aqui nós vemos 10 virgens. O significado é 10 pessoas santas. 10 pessoas com o mesmo propósito. 10 pessoas com a mesma vontade. Todas estavam se preparando para o casamento. Nas outras parábolas que Jesus fala, em todas elas, que ele deu talento para granjear, que ele deu exemplo para ser feito, o Senhor daquelas parábolas que ele comparava, viajava, saía.
e deixava a responsabilidade para eles fazerem. E aqueles que ficavam para esperar o Senhor deles, daquela parábola, demorava a voltar. E por isso, eles começavam a agir inconsequentemente, com inconsequência. De forma sem responsabilidade. Porque eles achavam até que aquele Senhor que tinha confiado a eles aqueles valores, aqueles talentos, aquela responsabilidade, não ia voltar mais. Porque estava demorando. Assim é nessa parábola das 10 virgens. Aqui essa parábola está comparando com a noiva de Cristo. Porque lá no Antigo Testamento, eles esperavam um tipo de Senhor, um tipo de Messias. Outro, que não é o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor, Ele veio para poder vencer toda impossibilidade humana daqueles que escolhem estar em Cristo, no nosso Senhor. Ele veio, Ele morreu, Ele se entregou para poder vencer o maior inimigo do homem, que impede ele de chegar a Cristo: o pecado. Jesus veio para vencer o pecado. O nosso inimigo de fazer a gente fazer as coisas de qualquer jeito é o pecado. Porque o Satanás, ele é inimigo de Deus, ele não é nosso. Mas ele já foi vencido. Aleluia. Ele já foi vencido. Glória a Deus. Jesus já venceu. Então a luta hoje é contra o pecado. Não é contra o inimigo. Só que ele continua sendo inimigo, como é o nome dele, Satanás. Então ele vai fazer o quê? Com que nós percamos tempo, para não termos tempo de guardar azeite. Porque todos nós estamos na igreja porque acreditamos que Jesus vai voltar, amém? Amém. O Senhor vai voltar. Ele está às portas. E isso não é uma frase, minha avó falava, minha tia falava, dos anos que eu escuto. Por isso, Jesus deu o exemplo sobre parábola com as outras pessoas que pensavam assim, que não ia acontecer. E aqui ele compara a igreja dele com virgem, noiva. Deus não vai tirar a noiva do filho dele, que é Jesus, do mundo. A noiva de Cristo está na igreja. Nós somos a noiva de Cristo. E aqui tem duas partes. Em todo lugar tem dois tipos de pessoa, não é? Até na minha casa. Eu sou diferente do meu esposo é diferente de mim, eu sou diferente do irmão é diferente de mim. Não é verdade? Isso não condena ninguém. Aqui nós estamos falando de propósito, né? Nós estamos no mesmo propósito para ir para o mesmo lugar, a eternidade. Nós não podemos esquecer e deixar de acreditar que nós somos eternos. Nós não vamos ficar eternos, nós somos já eternos. Nós já podemos viver crendo. Eu li em um livro, esqueci o escritor agora, uma frase que me chamou muita atenção. Ele fala assim: ir para o céu não é um lugar, é Cristo. Se você tem Cristo no seu coração, você tem o céu. Então, com Cristo, que já venceu o pecado, que já venceu o inimigo, fica fácil de só juntar o azeite, só encher as vasilhas. Então aqui fala que todas tinham uma lamparina. Todas tinham uma lamparina. A lamparina naquele tempo era uma tocha, mas tinha um suporte assim de barro que guardava o azeite dentro dessa botijinha, e aí segurava como uma tocha e o fogo permanecia aceso. E Jesus fala que nós somos o quê?
luz do mundo. Então nós precisamos ter a luz brilhando. A nossa luz tem que brilhar, né? E aí 10 tiveram sono. Não foi 5, as 5 dormiu, por isso que elas não, as 10. Isso significa que eu e você vamos se cansar. Eu e você vamos ter sono. Não tem problema. Desde que você tenha azeite para acender a lamparina na hora que o noivo tocar. Em nome de Jesus. Aqui nós não podemos deixar de ter aquilo que vai fazer nos enxergar o caminho para ir até o noivo. Porque era meia-noite. Estava tudo escuro. E só conseguia chegar até a voz que elas ouviram se acendesse a lamparina. E aquelas que ouviram a voz entenderam que não era assim, só levantar e o noivo já estava. Elas tinham que chegar até ele. E elas entenderam que a luz delas estava se apagando. E elas olharam para as outras 5 e viram que a delas estavam acesas e que elas ainda tinham uma vasilha de azeite. Pensa, não é fácil. Olha como não é fácil. Elas se arrumaram para uma festa de casamento, certo? E para uma festa de casamento a gente vai bonita, né? E vai toda arrumada, cabelo, penteado, tudo, roupa clara. Ninguém vai para o casamento. Tinha uma cultura que não usava preto no casamento, agora já não sei, porque as coisas mudam, né? Mas digamos que elas estivessem todas de roupas claras, mas elas estavam com a tocha, mas elas tinham uma vasilha também para levar. Olha a dificuldade que tinha. Tinha que segurar a tocha com uma e a vasilha com a outra, e ela todas com aquelas poses de roupa bonita, mas elas não se preocuparam com a beleza exterior. Elas estavam preocupadas era com o azeite que elas não podiam perder. Porque elas não queriam que a lâmpada se apagasse. As outras, talvez, ficaram... não vou levar azeite, vai que derrama na minha roupa, né? Porque, já pensou se cair óleo na minha roupa? Né? São preocupações que roubam azeite. Então, nós temos que ter a preocupação de não deixar a lâmpada apagar, mas ter azeite para quando ela começar a perder a força. O que isso significa? Que nós vamos perder a força, amém? Todos nós vamos ter um dia mais fraco. Todos nós vamos ter um dia que, será que eu consigo? Será que eu vou suportar? Por isso que nós não podemos esperar o dia mau para buscar azeite. Nós não podemos esperar o dia mau para armazenar azeite. Nós temos que buscar enquanto temos força, enquanto estamos com saúde, enquanto estamos jovens, enquanto temos disposição, para quando não ter mais essa qualificação em nós, nós temos a botija de azeite cheia, transbordante. E aqui eu aprendo também que nós precisamos ter um discernimento de não dar o nosso azeite para o outro. Todas tiveram a mesma oportunidade, o mesmo tempo. Todas estavam indo na mesma direção, na mesma festa. E nós estamos aqui com o mesmo propósito. Amém. Nós estamos aqui com a mesma fé. Todos nós estamos aqui com a nossa lamparina acesa. E nós viemos no culto, lemos a palavra para encher a nossa botija, para não faltar. Então o que nós vamos fazer? Quando tocar a trombeta, no nosso caso, vai tocar a trombeta. Eu penso que não vai ter voz, não sei. Deus é que sabe. Se Deus quiser falar naquele dia, Ele fala. Ele é Deus, né? Mas a informação que a gente temos na Bíblia é que vai tocar a trombeta, né? A Bíblia fala que
vai tocar a trombeta e o noivo vai vir nos ares para arrebatar a sua igreja. Eu aguardo esse dia. E quando todas as vezes eu falo assim para o Senhor, eu não quero ficar para a segunda parte, segunda ida, eu quero ir na primeira. E eu oro para que todos nós tenhamos azeite o suficiente. Pode ser que não tenha hoje, mas hoje você está entendendo que você precisa buscar para encher sua vasilha. Não coloca nada na sua vasilha de azeite. Não pega vasilha de azeite para colocar outra coisa. Lá em Reis 4, de segunda Reis, eu acho, se não for o segundo, é o primeiro. Conta a história da viúva, que o esposo dela morreu e deixou muitas dívidas, né? Não deixou, ele estava pagando, mas ele morreu, né? Então quer dizer que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente fala assim, ah não, ainda sou jovem, ah não, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu vou procurar azeite para lamparina. Não, vou fazer isso, não. Aquele homem, ele era íntegro e ele juntava azeite. A vasilha não estava com a esposa, mas estava na integridade que ele deixava com o profeta que ele estudava. E ela foi atrás daquilo, porque ela sabia que ele era conhecido pela luz que ele carregava. E o que foi que o profeta falou para ela? Vai e junta vasilhas vazias, não muitas, não poucas, muitas, né? Então ela teve que pedir para os vizinhos muitas vasilhas. Então muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, minha vasilha está vazia. Aí, mas eu não posso, não. Aí depois Deus começa a encher sua vasilha. Aí você começa a ter muito. Aí você pensa assim, eu queria ter mais vasilha. E não pode pedir para o vizinho porque você é de mal do vizinho. Aquela mulher, ela não tinha inimizade com ninguém, porque ela saiu colhendo vasilha de todo mundo. Se Deus falasse isso para você, sai buscando vasilha, vazia. Você podia ir em vários lugares, muitas, vizinhança, cidade, porque aqui não era conhecido. Ele falou assim, vai lá e todos que você conhece pede uma vasilha, vai lá e junta muitas. Então, se a sua vasilha você acha que é pequena, começa a pedir a Deus uma vasilha maior, para Ele derramar muito azeite na sua botija. Muito azeite. Azeite para você viver, pagar dívidas, se sustentar e nada te faltar até o noivo te chamar para ir com ele. Porque aí você não vai precisar juntar mais. Você já vai estar com o dono do azeite. A palavra de Deus fala que no céu não vai ter luz. Jesus é a luz daquele lugar. Então, quando muitas vezes você vai falar assim, me dá um pouquinho do seu azeite. Isso é um tipo de discernimento que nós temos que pedir para Deus. Amém? Nem sempre você vai poder dar o seu azeite para o outro acender a lamparina dele. Se for faltar para você. Porque tem sabedoria nas coisas de Deus. Aleluia, é verdade. As coisas de Deus têm que ser analisadas com inteligência. Porque Deus deu inteligência e sabedoria para nós. A sabedoria vem dele, a inteligência Ele colocou em todos nós. Nós não podemos não ajudar, não fazer. Por isso que a gente tem que ter para fartar. Por isso que a gente tem que buscar muito, 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 muito. Porque se alguém precisar, eu posso dar uma quantia que não vai me faltar. Aqui, o lugar que elas tinham que chegar, as 5 prudentes, as 5 que levaram as vasilhas com azeite, elas sabiam que se tirasse um pouquinho, ia faltar para elas chegar até o noivo, até a voz que elas ouviram. Por isso elas não deram. Elas tiveram esse entendimento. Então, Jesus vem aqui e conta essa parábola como exemplo para nós, como noivas, como virgem.
para nós entendermos que nós não temos que ficar contando com o azeite da botija do irmão. Todos nós temos que procurar encher a nossa botija. Todos nós. Não estou aqui falando que não pode pedir ajuda, que não pode, não é isso. Não estou falando sobre carga. Eu estou falando sobre unção, sobre graça, sobre fé, sobre acreditar que o noivo vai voltar, sobre acreditar que eu estou pronta para subir, sobre ver que se eu ouvir a trombeta, nada vai me segurar no lugar que eu estou. Eu vou voar. Você vai voar. Você vai subir. Glória a Deus. Eu já tive uma experiência de arrebatamento, onde eu subi. Mas eu estava feliz demais porque eu tinha subido. Depois Deus me deu outra que eu não subia. Vai temperar a coisa, né? Porque se a gente ficar acreditando que vai subir, capaz a gente não juntar azeite, né? E aí, eu andava, subia uma rua bem alta, oceano, assim, só tinha água. E soprava um vento muito forte. E a água batia nos 4 continentes, assim. E eu ia subindo, eu olhei e eu vi um aberto no céu. E do céu desceu uma auréola bem grande, assim. Não sei se vocês conhecem um brinquedo chamado bambolê, que é redondo, assim, né? Que as meninas ficam brincando. Eu já brinquei muito. Era de ferro. Dava para ver que era de ferro, era pesado. Mas vinha do céu e não caía. Ele vinha e para cada lugar que a água batia, ia para todos os lados. E veio um na minha direção. Eu vi que estava descendo. Quando eu vi que estava descendo, o meu corpo foi elevado para dentro daquele arco. O meu corpo foi sozinho. E quando eu entrei naquele arco, eu senti um gozo inexplicável. Não dá para explicar. Só para sentir quando a gente for. E eu sentia, mas eu olhava para baixo e via pessoas que eu amava, que eu gostava, que eu orava para ser salvo, e estava lá embaixo. Mas eu não ficava triste. Eu senti um gozo muito grande. E aí eu comecei a falar com Deus. Mas por que eu não estou triste mais? Eu estou vendo eles lá embaixo, eu choro tanto por eles. E por que eu estou vendo eles agora? E essa alegria que está aqui dentro de mim é constante, esse gozo. Aí Jesus falou assim para mim, olha para mim. E toda vez eu olhava, eu não via Jesus, mas eu olhava para aquele azul que eu via abrir. E ele falava assim, porque eu não estou chorando. E eu já sequei dos seus olhos todas as lágrimas. Todos tiveram a mesma oportunidade para subir aqui onde você está. Todos. Então, eu entendo que isso vai acontecer. Todos nós estamos no mesmo propósito, na mesma vontade, vamos para o mesmo lugar, acreditamos no mesmo Deus. E todos nós oramos para muitas pessoas se salvarem e virem, né? E a gente tem que continuar querendo e orando, mas naquele grande dia, nós não vamos poder levar ninguém. Vai sozinho. Salvação individual. A palavra de Deus fala que onde tiver 2 na cama e um for, outro não for, um vai e outro fica. Então nós não podemos culpar ninguém por nós não subirmos. Não podemos culpar ninguém pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque o azeite é para todos nós. Então nós temos que pegar esse azeite. E eu creio que quando Deus manda uma palavra dessa, é porque Ele está enchendo as botijas. Ele está dando, porque o nosso Deus, Ele é justo. Tá bom, irmão? Nosso Deus, Ele é justo. Ele não vai cobrar de você uma luz acesa se Ele não for te dar o azeite para acendê-la. Então, eu te convido a dar uma olhada na sua botija. Vê se ela está seca. Vê se ela tem azeite o suficiente. O noivo ainda não veio. Aparentemente ele está demorando, mas ele vai vir.
Poucas pessoas falam sobre eternidade hoje. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas isso é mais real do que a sua vida que você vive agora. Jesus vai voltar. Aleluia, glória a Ele está às Deus. portas. Glória Esse a é um Deus. ano de mudagem de estação. Eu tive aqui os 3 dias, né? Nós acabamos o nosso propósito na sexta-feira, igreja, né? De 12 dias que o pastor, né? 12 dias, começou no dia 5 e terminou sexta-feira. Sexta ao meio-dia. Não sei quem de vocês fizeram, Aleluia. mas todos que fizeram, pode crer, vocês buscaram azeite. E Deus está dando azeite para vocês. Amém. E foi na sexta-feira, nós encerramos aqui, ficamos um período de manhã aqui. E antes de vir para cá, o Senhor, Ele me deu uma revelação sobre a igreja. Eu não sabia que ia pregar, né? Mas eu ia pedir uma oportunidade para falar. O Senhor, Ele me fazia ouvir um vento. Ninguém vê o vento, mas vê o movimento que o vento faz, né? Eu ouvia e eu abria os olhos e começava a ver o movimento do vento, as coisas balançando. Mas era tudo coisas leves balançando, como bate nas folhas e as folhas caem. E aí ventava muito e uma voz vinha e falava assim: mudança de estação. O vento está limpando aquilo que não serve para essa estação. Deus está tirando da sua vida tudo que não serve para você continuar caminhando essa estação. Glória a Deus. Porque é Ele que dá vento. Obrigado, Ele que manda Jesus. o vento. E lá em Atos 2 fala que o povo estava reunido no mesmo lugar. E ouviu-se Glória a Deus. um vento como? Um vento veemente. Por que como? Ninguém vê vento. Só sente. Né? A gente não sabe de onde ele vai, nem para onde ele vem. Mas a gente sabe que está ventando. Veio um vento, um barulho como vento veemente. E eu acredito que essa estação que Deus vai mudar é o Espírito dele que vai ser soprado na nossa vida para mudar todas as estações que nós estivermos. Quem estiver no frio vai vir para o calor. Aleluia. A primavera vai chegar na nossa vida, porque eu vi barulho de folhas. E aí eu orei sobre aquilo e falei: Deus, manda mesmo. Manda mesmo, nessa hora eu aceito esse vento que muda a estação para uma estação favorável. Aleluia. E aí Glória Deus me a Deus. mostrou um par de sapato. E esse par de sapato era de noiva. Era lindo. Lindo. Eu não usei o sapato daquele quando eu casei, mas era muito bonito. E aí o Espírito ministrava no meu espírito nessa visão. E quando muda a estação, o sapato tem que ser outro. Deus vai mudar a estação e vai calçar você para andar nessa estação. Você não vai estar atrasado e nem vai estar adiantado. Você vai estar na estação certa. Jesus, eu creio. Porque o vento que Deus tem que mandar na sua vida para soprar e tirar tudo que não é para ser dessa estação, Ele vai fazer. E vai te calçar o sapato para andar em terra plana. Amém. Porque aquele sapato não dava para andar em lugar esburacado. Não dava para andar em pedregulho, nem em lugar que estava lama. Era um sapato que dava para andar só no lugar assim, plano e fácil de caminhar. Então não vai ter tropeço na sua vida. Não vai ter pedra para fazer você cair. Amém. Porque o sapato que Deus vai colocar nos seus pés não dá para andar onde tem buraco e tem pedra. Então Deus vai aplanar os caminhos. Ele me mostrou que a estação está mudando. Glória a Deus. Você aceita uma nova estação de Deus? Glória a Deus. 2026 para nós, sai cheio. Para nós, 2026 não vai ser igual 2025. Você pode ter chorado, mas você vai sorrir esse ano. Aleluia. Mas vai sorrir Glória a com Deus. gozo do Espírito de Deus. Deus vai te abençoar, o vento vai soprar, você vai conseguir, você vai saber, não fui eu. É impossível que eu fizesse tal coisa. É impossível que eu tivesse em tal lugar.
É impossível que eu pudesse cumprir. Nós somos as virgens prudentes. Amém, irmão E vamos encher a nossa botija de azeite. E quando nós ouvir, vamos estar preparados sim. O mundo não vai nos parar. Jesus venceu o pecado por nós. O sangue foi derramado. Não deixe o inimigo te acusar. Lembra que o sangue foi derramado para você se arrepender e ser perdoado. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Nós não somos santos. Então, creia. Jesus venceu para você ser vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedor. Não pense que você consegue sem Deus. Você não consegue sem Deus. Nós não conseguimos sem Deus. Porque nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós temos a eternidade dentro de nós. Nós temos o céu dentro de nós. Então eu te convido a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer um ato profético. Eu não vou te calçar, porque Deus não me mostrou calçando ninguém. Ele mostrou dando um sapato, colocando um sapato para calçar. E eu quero te convidar, se você quer aceitar esse sapato novo, é bonito, viu? Tem nada a ver com a estação que nós estamos. Nossa estação, a vontade é de andar de pantufa, né? Andar de pantufa, Mas não é esse o sapato que Deus quer calçar. E é para nós que estamos aqui. Não precisa pensar assim, se fulano tivesse aqui para calçar esse sapato. Deixa lá ele, o pé dele, e Deus dá o sapato dele. É você que está aqui, aproveita e calça. Quando a gente vai comprar um sapato na loja, quem que a gente leva para experimentar sapato para nós? Nós mesmos. Os pés. Né? Não adianta a irmã experimentar o sapato para pôr no meu pé. Vai ser macho. Então, eu quero, enquanto eu oro, que você faz como se estivesse calçando aí o sapato. Faz aí, sabe? Se você não conseguir calçar de pé, né? Que eu já tenho um pouquinho de dificuldade de calçar sapato de pé. Eu já ando sentando para calçar. Até eu, minha barriga. Eu mandei ficar de pé, mas foi só para vocês receberem. Se vocês quiserem sentar para calçar o sapato, fica à vontade. O sapato é seu, você põe do jeito que você quiser. Glória a Deus. Viu? Quem está te dando é o Senhor. Amém. E eu peço ao Senhor que o vento que eu ouvi soprar, sopre agora sobre a sua mente e tira toda acusação de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo fica falando, você não vai conseguir, você não é capaz, você é pecador. Você é mesmo. O mal da gente, sabe qual é o mal da gente? O inimigo sopra, a gente diz, você é pecador. A gente fala assim, não sou nada. Você está enganado. Não, não estamos, nós somos pecadores. A palavra de Deus fala que do pecado concedeu a nossa mãe. Ok? Mas nós não podemos permanecer pecando. Nós temos que se arrepender e receber o perdão de Jesus. O sangue já derramou, já está pago o perdão. Não tem nada, não existe pecado horrível que, se houver arrependimento, não é perdoado. Deus perdoa todo pecado do pecador que se arrepende. Ele só não perdoa se você achar que é natural pecar. Precisa do arrependimento. Ok? Precisa ter consciência que é errado. Quando você tem consciência que é errado, você já está se arrependendo. Porque na hora que a gente vê que fez uma coisa errada, a gente não fala, meu Deus, para que eu fiz isso de novo? Eu pensei que já estava indo e tinha uma casca de banana ali, eu não vi, escorreguei. Não é? É assim que o inimigo faz. Mas não é verdade, Deus perdoa, Deus já perdoou todos os nossos pecados. Amém, obrigado, Jesus. É só se arrepender e já está pago. Verdade. Jesus não vai vir de novo morrer. Quem fala assim, não tem jeito para você. Não tem jeito para quem está falando. Mas para quem está se arrependendo de ter feito, tem. Aleluia. Tem. Tem porque foi o próprio Deus que falou para mim.
Um dia, numa experiência, ele me mostrou pecados que eu pensava que podia ir para a pena de morte. Eu falei, não, aquele ali podia morrer. Ai, não tem pena de morte no Brasil. Minha justiça, né? E Deus veio para mim e falou assim, não tem pecado que o sangue do meu filho não possa perdoar. Não existe. E eu vou falar uma coisa para você. Naquela experiência, Deus falou para mim assim, vocês não vão prestar conta do pecado. Vocês vão prestar conta do sangue do meu filho que vocês não usaram para perdoar o pecado. Então você precisa usar o sangue que foi derramado. O sangue de Jesus tem poder para limpar, purificar, lavar, Aleluia. salvar. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem todo o poder. Olha aqui o louvor. O louvor que foi cantado, cadeias quebrando. Gente, eu ouvi cadeias quebrando. Eu falei, Senhor, que culto. Que culto. Que culto maravilhoso. Que preparação de culto. Propício para ser derramado azeite sobre nós, sapatos nos nossos pés. Amém? Amém. Recebe o sapato aí que o Senhor disse que vai nos calçar. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos nós aqui para receber o sapato para essa nova estação. A estação qual o Senhor está colocando cada um de nós. Porque na verdade o Senhor sabe a estação que cada um se encontra. Pai eterno, tu sabe que muitos têm andado numa estação de chuva, de lama, de dificuldade. Tem muitos que precisam de um sapato, Senhor amado, na mentalidade dele, de um sapato que dá para pisar em pedra. Mas hoje o Senhor está limpando o caminho e dando um sapato propício para andar num terreno sem pedra, sem buraco, sem dificuldade. Pai, nós nos arrependemos de muitas vezes esquecer o amor que o Senhor tem por nós, por ter mandado Jesus para morrer no nosso lugar, e aceitar, Senhor, muitas vezes mentira do inimigo falando que nós não somos luz, e que nós não vamos ouvir a sua voz, e que nós não vamos prosseguir. Mas nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, eu anulo toda seta contra a mente, toda opressão, toda angústia, todo sofrimento. Nesta hora eu neutralizo na mente de todos nós neste lugar. E declaro que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso, Senhor, nesta hora, cada um dos meus irmãos, entrega o sapato deles, Pai. Nenhum pode calçar o sapato do outro, mas que cada um possa pôr o seu próprio sapato. Nenhum vai estar descalço. Todos vai estar calçado com sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz. Amém. Haja paz na vida de todos que calçaram o sapato nesse domingo. A paz que excede todo entendimento sobre a nossa vida. Pai eterno, que esse ano de 2026 seja um ano que nenhum de nós, Pai eterno, venha passar por um processo de desequilíbrio. Mas que nós estejamos equilibrados. Em nome de Jesus. Porque a paz que excede o entendimento vai entrar dentro do nosso coração. Põe a mão no seu coração. Recebe a paz, Pai. Haja paz. Sai, cheio soromado aí. Paz. Haja paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sairei mais sobre. Eu neutralizo agora toda acusação do inimigo, todo ladrão da alegria. Bata em retirada no nome de Jesus da vida de todos nós. Encharca-nos da tua alegria, Pai. Alegria que vem do Senhor, que não depende de circunstância nem situação. Que a alegria inunda o nosso coração, porque nós estamos calçados um sapato que temos que estar felizes para caminhar com Ele. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Troca nossas vestes se precisar.
Lava com teu sangue, purifica, Senhor. Purifica-nos no Senhor. Nós não queremos ser como as 5 noivas imprudentes, loucas. Nós queremos ter azeite. Derrama azeite sobre nós agora. Azeite, Senhor, para nós permanecer, prevalecer, persistir na caminhada até ouvir a sua voz que está voltando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.